Nosso bate-papo agora é sobre saúde. Quem vai falar um pouco para a gente sobre isso e explicar todas as dúvidas e cuidados com a mama é o mastologista Dr. Elvis Barbosa. E ele tem um currículo bem extenso, hein? Ele é fellow em cirurgia plástica e reconstrutora da mama pelo Instituto Europeu de Oncologia Milão e membro da Comissão de Oncoplastia da SBM. Obrigada por ter aceito o nosso convite. O prazer é meu. Doutor, e a gente quer iniciar nosso bate-papo esclarecendo as dúvidas. O que é a síndrome da Ásia? A síndrome ásia é uma síndrome inflamatória autoimune, né, desencadeada por alguns adjuvantes. Daí esse nome Ásia, que é uma nomenclatura inglesa, tá? Que significa isso. E esses adjuvantes que desencadeariam, teoricamente, a síndrome ásia, vai desde metais pesados, como alumínio, por exemplo, ou o próprio silicone, entre outros, né? Síndrome por quê? Porque ela tem sinais e sintomas que são semelhantes a outras doenças, a outras patologias, como, por exemplo, artralgia, que seria dores articulares, mialgia, dores musculares, queda de cabelo, distúrbio do sono, alterações cognitivas, como perda de memória. Então, ela tem sinais e sintomas que fariam a gente pensar que pudesse ser outras doenças. Quais os cuidados que as mulheres devem tomar ao optar por colocar o silicone? Ah, perfeito. Então, o primeiro cuidado é a escolha do profissional, a escolha do cirurgião, né? E aí é interessante que veja se esse cirurgião é certificado, né? Se ele pertence à Sociedade Brasileira de Mastologia ou à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que tenha formação para esse tipo de cirurgia, né? E depois discutir exaustivamente com o cirurgião indicado que tipo de silicone você iria usar, porque a gente tem silicones com formatos diferentes, silicones no formato redondo, silicones no formato anatômico. Qual seria o mais indicado para aquele caso especificamente? Qual é o desejo da paciente? Seria interessante também a indicação de outros pacientes que já passaram por aqueles profissionais, né, e que houve uma confiança, né, e empatia entre o profissional e a paciente. Então, de uma maneira geral, esses seriam os cuidados que a paciente, quando resolve colocar um silicone, deveria tomar. Quando a pessoa coloca o silicone, né, no caso a mulher, tem um tempo de fazer a reavaliação, né, de colocar novamente, dizem que são 10 anos ou fica definitivo. Como é que está hoje em dia? Esse prazo de 10 anos, na verdade, isso não existe. Isso se falava há muitos anos atrás, quando os silicones não tinham a qualidade dos silicones de hoje. Na verdade, isso é uma coisa indefinida, esse prazo de quando deveria trocar o silicone. Existem alguns critérios que a gente observaria para fazer essa troca do silicone. A paciente ter alguma complicação, tipo infecção, ou uma rotura dessa próstata de silicone, quer dizer, ela romper, às vezes por um defeito de fábrica, né? Ou um outro evento qualquer, traumas, por exemplo, né? Ou se houver complicações tipo contratura da cápsula da prótese, que é uma cicatriz que o teu corpo forma ao redor da prótese, porque é um corpo estranho. Então o organismo termina formando uma cápsula. Quando essa cápsula é muito espessa, essa cápsula pode contrair sobre o silicone, causar rigidez ou deformidade. E doutor, quais são os principais cuidados que as mulheres devem ter com as mamas? Como o mais preocupante de tudo em relação às patologias mamárias é o câncer de mama, né? Então é interessante que a paciente lembre-se de fazer o seu rastreamento do câncer de mama a partir dos 40 anos, que é o que se faz na população geral assintomática, e daí para frente anualmente, tá? Ou naquelas pacientes de alto risco, né, com mãe com câncer de mama, irmã com câncer de mama, pai com câncer de mama, por exemplo, que também pode acontecer em homem, essas pacientes podem começar o rastreamento numa idade mais precoce, entre 25 e 30 anos. Na verdade, o rastreamento do câncer de mama hoje ele é muito personalizado. Você tem que saber em que patamar de risco a paciente se encontra para definir a melhor idade de iniciar o rastreamento do câncer de mama. É importante o autoexame para a paciente se autoconhecer, conhecer a sua mama, e esse autoexame ele deve ser feito a partir de 7 dias do início do período da menstruação, e para aquelas pacientes que não menstruam mais, definir um dia do mês e ela repetir esse autoexame sistematicamente. E aí ela vai buscar se existe secreção saindo pelo mamilo, procurar nódulos na mama, né?
retrações da pele, retrações do mamilo e areola, né? Colorações avermelhadas na mama, que lembre alguma patologia e daí isso vai sinalizar para que ela busque o especialista. Agradeço ter participado conosco e obrigado pelas dicas. Prazer meu. E aí, você gostou? Curtiu o nosso Espaço VIP hoje? Continue conosco, nos acompanhando nas redes sociais. O nosso encontro, você já sabe, toda terça, 9h40 da noite, aqui na sua TV Diário.